bem? Bem, querido. Feliz Vamos com esse vê-la. retorno. Também. Agora eu botei para gravar. Então, na primeira parte, nós vamos trabalhar com a educação de jovens e adultos, tá? E depois da P1, nós vamos trabalhar com a educação especial, ok? Com inclusão, que aí a gente vai produzir material de inclusão também. Tanto a parte de inclusão como de EJA, vocês já tiveram disciplinas teóricas, né? É óbvio que para trabalhar a prática, a gente tem que trabalhar a teoria também, né? Então, a gente vai mesclar teoria, textos, vídeos, tá? Dentro dessa construção, ok? Bem, então vamos lá, eu separei uma apresentação aqui para vocês, para a gente iniciar. Ai, gente, peraí. Aparecendo para vocês? Sim. Sim. Deixa eu ver. Tive que comprar outro computador. Só nesse remoto já é o terceiro computador, acreditem. Eu vou à falência se tiver mais remoto. Eu também, porque eu não aguento mais não. A internet já caiu, já voltei. Ontem e hoje está horrível. A minha... Chuva, esse computador é o primeiro dia que eu estou usando. Então, é por isso que ele não está agarrando ainda. Mas já deu, né? Acho que eu já voltei da aula na pós presencial. Então, Também quero voltar para os meus pequenos. Em março a gente já volta, fevereiro vai passar rapidinho, a gente vai estar junto. É bom que a gente vai poder produzir os materiais lá dentro da sala, sujar a sala toda, né? Cortar bastante papel, colar. Vai ser assim, né? Então vamos lá, gente. Vocês já estão mais do que conhecidos, vocês já sabem quem sou eu, já sabem o que eu pesquiso, já sabem o que eu produzo, já sabem um monte de coisas sobre mim, né? Então, não tem muitas novidades. Agora eu estou fazendo outro mestrado em letras, né? Meu Deus. Lá na UFRJ, tive a alegria de ser aprovado. Só você. Ainda vou pedir uma receita a você. Madrugada, já avisei a vocês que madrugada é longa, é ótima. Né? Não tem condições, não. Você é novinho ainda, eu já estou numa fase... Tá novinha, Conceição? Daqui a pouco vocês vão para pós, daqui a pouco vocês vão ver, vocês não vão querer parar, tá? Vão ser meus alunos lá na pós também, meus alunos, dependendo da pós que vocês façam, né? Porque eu dou na de orientação, gestão e orientação. Se fizerem psico, não vão ser meus alunos. Então, vamos lá. Primeira parte aí que eu dividi para vocês, para a gente falar um pouco sobre a educação de jovens e adultos. Vocês já tiveram essa disciplina de introdução à educação de jovens e adultos, né? Foi com a Ana Luísa, não foi? Sim, foi. Foi com a Ana, né? Então, separei para a gente discutir um pouquinho aqui, a gente fazer uma retomada, né, da discussão histórica da educação de jovens e adultos. É importante que quando a gente falar da educação de jovens e adultos, a gente pense, a gente reflita sobre um espaço de diferenças sociais, né? O que é esse espaço de diferenças sociais? Onde esses jovens se encontram? Por que eles foram parar na EJA? Né? Como eles pararam na EJA? Em que momento a escola... Só um minutinho. Mãe, pega minha água aí em cima da mesa, por favor. Em que momento a escola... Obrigado. Em que momento a escola falhou, ou o sistema falhou, porque a gente fala muito que o problema é da escola, mas aí a gente vai pensar sistema. Em que momento ela falhou para que aqueles jovens chegassem à educação de jovens e adultos? Eu não sei como que foi a abordagem teórica que vocês tiveram com Ana, né? Mas é importante a gente sempre pensar que a EJA existe
para corrigir um déficit social, né? Por quê? Aqueles alunos, em algum momento, tiveram que abandonar a escola ou não puderam frequentar a escola. Se eles não puderam, houve uma falha. Houve falta de política pública, houve falta de investimento, houve falta de um monte de coisas. E alguns motivos podem ser questões pessoais, né? Sair para trabalhar, sair para ajudar meus pais, que eu acho que pode ser, se vocês forem pegar, né, é característica de muitos de vocês. Quantos de vocês pararam de estudar porque vocês tiveram Verdade. que fazer outras coisas, né? E vocês tiveram que optar, né? E é uma opção que não é fácil, né? E o grande desafio é fazer com que a EJA não seja mais um espaço de exclusão. Por quê? Vocês já foram excluídos em algum momento. Não foram vocês que excluíram. Vocês foram excluídos. Vocês foram excluídos por quê? Faltou assistência do Estado para que vocês não precisassem sair da escola. Inclusive, quando a pessoa desiste da escola porque não quer mais ir mesmo. Né? O Krenar, quando ele fala de aprisionamento, quando ele diz que o índiozinho, quando ele é preso, ele quer fugir, né? Ele faz uma abordagem refletindo sobre a escola, né? Por que os alunos não querem ficar na escola? Né? Quais são os dispositivos de fuga? O celular, virar de costas, desligar a câmera e fritar ovo. Ai, aula chata, não vou nem prestar atenção. Né? Eu vou desligar a câmera, eu vou fingir que estou aqui. Aí, de repente, a câmera abre, o microfone liga e a gente está discutindo. Por quê? A gente foge de formas distintas. Né? O Foucault vai falar dos dispositivos de fuga. Então, quando a gente está num espaço que a gente não acha interessante, que a gente não quer ficar, a gente faz o quê? Acha uma forma de fugir, que não necessariamente é jogar o corpo para fora daquele espaço, mas a mente foge também, nos carrega. Né? Aquele bordão, quem lê viaja, né? Eu não sei como é vocês, mas eu, quando leio, eu quero estar num outro espaço, né? Numa outra dimensão teórica. Né? Enfim, então, quando a gente pensa em educação de jovens e adultos, a gente tem que pensar no paradigma da exclusão social. Né? A EJA parte da perspectiva social. E outra questão que eu quero levantar para vocês é para a gente tirar esse ranço de achar que educação de jovens e adultos é educação de idosos, que é outra coisa. Hoje existe um campo de discussão teórica que é o campo da educação para idosos. Porque a gente fala de EJA, a gente já imagina que é uma sala cheia de idosos. Né? Aí a gente fala assim, aquela molecada está lá na educação de jovens e adultos. Sim, gente, por quê? Porque é a educação de jovens e adultos. Né? Não é educação só de adultos, é educação de jovens e adultos. Então, os jovens estão inseridos ali também. Em algum momento, eles saíram da escola e retornaram antes desses adultos. Né? E quem passou pela educação de jovens e adultos, seja como estagiário, seja como aluno, sabe que, na maioria das vezes, tem um grande conflito. Que tem aqueles adolescentes que vão para a EJA, né? Que muitas das vezes a escola fica contando minuto para eles fazerem 15 anos. Ai, tomara que faça 15 anos logo para ir para a EJA. Né? Faz até um quadrinho e vai marcando um X, esperando que ele chegue. Espera aí, gente, só um minutinho.
Desculpa, gente. Então, quando a gente pensa em educação de jovens e adultos, a gente tem que pensar que aquele adulto, aquele jovem, em algum momento, precisou sair da escola, ou foi retirado da escola, ou foi excluído da escola, né? E em algum momento da vida ele decidiu voltar. E quando ele volta para a escola não pode ser a mesma da educação básica, né? Por isso que a EJA é uma modalidade, não é um segmento. Ela é uma modalidade por quê? Ela precisa de adaptações. Ela é para um público específico, né? Imagina só a gente dando aula para educação de jovens e adultos e trabalhando com a cartilha de uma criança de turma de alfabetização, né? Mas eu vi isso, Rodrigo. Aí, desculpa, gente, é porque hoje é aniversário do meu afilhado. Meu afilhado não é meu afilhado, é afilhado do meu irmão. Mas é quase do meu sobrinho, do pequeno. Aí minha mãe está indo para lá e eu ficarei. Fala, Selene, você viu? Mas eu vi isso. Eu achava um absurdo você querer ensinar eles, né, a turma de alfabetização, exatamente como você diz, com a mesma modalidade, né, ou com a mesma metodologia, sei lá como fala mais, nem sei mais, muda tanto de a criança, sabe? Tipo, a vovó viu o B de barriga. Gente, isso é um absurdo. É importante essa fala, Selene. A gente vai ler muito Paulo Freire, né? Nesse período, acredito que vocês tenham lido E foi quando bastante. eu conheci meu que ensaio sobre Paulo Freire, eu fiz sobre isso, exatamente. Vocês tenham lido bastante Paulo Freire na disciplina com Ana, ou tenham falado dele, né? Porque Paulo Freire, para a gente, é uma referência para a EJA, né? Hoje a gente tem a professora Nilda Alves, Márcia Alvarenga, né, que são professoras também que trabalham no campo da educação de jovens e adultos, da discussão da educação de jovens e adultos. Né? Quando Paulo Freire coloca para a gente que, para além de ensinar que Eva viu a uva, quem produz a uva, qual a posição social que aquela pessoa que produz a uva ocupa, né? Por que Paulo Freire é demonizado? Porque ele começa a pegar esses detalhes, o dia a dia da sociedade, do cidadão, do público da educação de jovens e adultos, e ele começa a fazer com que as pessoas reflitam. Eu produzo o tijolo. Eu produzo o tijolo, passo dia e noite fazendo. Mas quem lucra mais? Sou eu que estou lá fazendo ou aquele que é o dono da fábrica? Quem lucra mais é o dono da fábrica. E aí Paulo Freire entra numa concepção muito marxista, né? De discutir os meios de produção, né? Nessa concepção de que o empregado, o proletariado, consiga questionar o valor que ele está recebendo de salário, né? Vamos pensar o seguinte: quem dá aula de reforço em casa, né? Vocês gastam dinheiro com livro, vocês gastam dinheiro com material, vocês gastam dinheiro com formação, vocês gastam dinheiro com um monte de coisas. Aí chega na hora que vocês vão cobrar o preço da aula de reforço. Não, R$50 muito caro para dar aula de reforço, né?
A pessoa não leva em consideração a quantidade de esforço e de investimento que vocês fizeram, né? Que nós fizemos. Eu participei de uma reunião, nós íamos, me convidaram para fazer parte de um grupo que ia montar uma universidade, enfim, uma questão específica. E tinha um grupo de professores daqui de Maricá e tinha um grupo de professores que vinham de outro município, outro estado, enfim. Aí, na hora que estavam fazendo toda a documentação, né, falaram assim, ó, fulano vai ganhar tanto, Beltrano vai ganhar tanto. Aí, quando chegou na minha vez, na vez dos colegas que estavam comigo, vocês vão ganhar tanto. Tipo assim, bem abaixo da metade do que os outros iam ganhar. Aí eu parei, perguntei, falei assim, mas por que tem a diferença salarial? Não, porque ele é mestre, esse aqui é doutor. Eu falei assim, eu também sou. Mas eles são de fora. Eu falei assim, problema? Tem produção igual a minha, tem o mesmo título que eu, tem que receber a mesma coisa que eu. Não, a gente pode aumentar um pouco. Eu falei assim, não, eu não aceito receber menos do que eles vão receber. E assim eu fiz, eu não aceitei. Né? Porque às vezes a pessoa tem o hábito de menosprezar o trabalho, né? A mão de obra, né? A costureira, a pessoa que trabalha na cozinha. Nossa, que coisa cara! Mas ninguém para calcular o quanto que a gente está gastando de dinheiro. Hoje você vai com R$ 100 ao mercado, você não dá para comprar nada, né, gente? Rodrigo, no caso de Paulo Freire, ele trabalhava com pessoas assim de bastante dificuldade financeira, né? Sim. E alguns até assim de trabalho escravo. Então a ideia dele era mesmo conscientizar as pessoas daquela situação que eles estavam, né? Aí pronto, por isso foi demonizado tanto, né? Letícia, ótimo você tocar esse assunto, essa questão da reflexão de Paulo Freire. Por quê? É isso mesmo que você está falando. Paulo Freire é demonizado porque ele quer tirar as amarras da população. Ele quer pegar aquele cara que está lá embaixo, que aceita receber R$ 50, e falar assim, olha só, cara, você não merece ganhar só R$ 50, o seu trabalho é muito maior que isso. Aí ele começa a fazer com que as pessoas despertem, né? Com que as pessoas... Sai da inércia, né? Que as pessoas tenham noção do valor daquele trabalho, da mão de obra dele. Sim, e não aceitem, né? E comecem a não aceitar. Aí o que acontece, gente? Se as pessoas começam a não aceitar, se as pessoas começam a criticar, a achar que o salário está injusto, o que começa-se a fazer? As bases, né, sociais começam a estremecer. Né? Tem pobre fazendo universidade. Né? Vocês acham que todo mundo está feliz quando vê vocês fazendo um curso de graduação? Não mesmo. Né? Por N motivos. Alguns por inveja, porque que não falta é parente invejoso, né? Tem sempre aquele parente invejoso para falar mal, ou aquele vizinho fofoqueiro, né? E as pessoas que têm poder aquisitivo, que vão falar assim, olha, a Letícia só tem o curso normal, ela vai ganhar tanto. Agora a Letícia já é formada em pedagogia, vou ter que aumentar o salário da Letícia. Olha, quando eu
Peraí, deixa eu pegar Aí começa, Rodrigo, a menosprezar. Eu já vi gente falar assim do passaporte, mas isso presta, né? é isso mesmo. Essa faculdade aí presta, é cadastrada, porque senão é perda de tempo. Tipo assim, larga, fica só com o ensino que você tem, porque aí eu pago menos. Letícia, é uma coisa doida, né? As pessoas elas tentam a todo momento fazer com que a gente desista, né? Que a gente não queira continuar, né? Achei, estava procurando o livro que eu vou passar para vocês. Professor, eu Fala, consigo, completando o que a Letícia falou, que esse é o lugar da EJA nas políticas públicas, né? É a base que está ali consolidada, que é a mão de obra, que é o servil, e por que a gente mexer com essa estrutura que ela, na verdade, sustém as demais? Porque as demais só estão de pé porque tem essa classe que não estudou, que não tem perspectiva de uma ascensão social, e ela está ali. E aí, para fazer um trabalho de Ana Luísa no período passado, o nosso grupo, a gente leu um texto, um artigo muito interessante, que o tema dele é uma pergunta, né? O título dele é uma pergunta. Onde está a EJA na BNCC? E aí a gente para e se pergunta, não, deve estar, né? Quando a gente não lê toda, deve estar lá. Não, está lá. E aí a gente se depara com o documento, se depara, todo mundo da nossa turma fez estágio, ou a maioria fez estágio, se depara com essa nova resolução que veio aí, né, no início do ano passado, em abril ou maio, se eu não me engano, e, assim, somente falácias normatizadas e que continuam na mesma. Muito bom, Ana. Eu vou pegar a sua fala e vou fazer uma costura. E vou perguntar onde nós estávamos quando a EJA foi esquecida na BNCC. Né? Exatamente. Essa pergunta é que mais dói. Exatamente. Onde nós estávamos? Fala, Edneia, pode falar. Então, isso é que eu fico mais chocada. É assim, as pessoas assim não fazerem nada, né? Aceitarem. Como é que pode, né? Tem algumas questões, e eu vou falar para vocês, e eu assumo minha culpa aí no meio do processo, porque na época em que se iniciou a discussão sobre a BNCC, esse documento ele foi para as escolas, né? Ele esteve, antes de virar documento, antes de virar BNCC, ele rodou as escolas. E quando ele rodou as escolas, quando ele passou pelas comunidades, ou deveria ter passado, porque foram escolhidos pontos focais. Por exemplo, eu fui lá da escola que eu trabalhava, na época eu trabalhava na Escola do Estado, lá em São Gonçalo, eu fui ponto focal de língua portuguesa. E eu participei da reunião junto com os professores de português, né, para discutir o que ia ter na BNCC. A nossa preocupação, gente, e aí eu estou falando claramente, a nossa preocupação era onde que vai estar o sujeito, onde que vai estar o predicado, onde que vai ter isso, onde que vai estar aquilo. Ninguém discutiu a EJA, ninguém discutiu a transição. A preocupação era onde que estava o meu conteúdo, a minha Bíblia, que eu não posso largar, né? Não posso largar meu conteúdo, não posso deixar de aplicar, né? E a sociedade não parou também. Sabe por quê? A sociedade não tem pertencimento com a educação.
larga nas costas da escola e acha que a escola vai resolver tudo. E a escola vem, por si só, cheia de demandas. Não consegue resolver tudo. Ela não é a salvadora da pátria, né? Ela faz parte fundamental do processo, mas não é a salvadora da pátria, né? Então, a gente fica muito aquém das políticas públicas da educação de jovens e adultos. Vamos lá. Vocês fizeram estágio na EJA, né? A maioria. Nós temos... Espera aí, gente. Nós temos... A gente vai pensar município, né? Como que é a EJA em Maricá? Como que é a educação de jovens e adultos em Maricá? Nós temos muitas escolas, nós temos poucas escolas. Muito precário, né, Rodrigo? Quais são os dados? Quantos analfabetos nós temos? Né? Quantos analfabetos nós temos no município de Maricá? Quais são os projetos para a educação de jovens e adultos? Quando a gente discute lá desde o primeiro período, a gente fala sobre a educação de jovens e adultos também? Né? Ou a gente passa grande parte do curso discutindo metodologia para as crianças? Né? Crianças. O foco são nas crianças. A gente não foca no adolescente, a gente não foca nos jovens e adultos, na inclusão. A gente foca em momentos peculiares. E assim acontece nas políticas públicas. Eles vão chegando de formas pontuais, né? Não se consolidam. Então, o que a gente vai fazer, gente? Para além da gente discutir, produzir ou pensar metodologias para jovens e adultos, né? Métodos, caminhos, né? A gente vai discutir textos, a gente vai ver o que está sendo produzido. Tem um Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, né? Tem várias coisas que a gente vai poder aproveitar aí. Não é muito tempo, né? Pouco tempo, porque é só a primeira parte da disciplina que a gente vai trabalhar a EJA, mas vamos tentar fazer um milagre aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. No seu município, você acha que ainda existe muitas pessoas analfabetas? Ou muitas pessoas que deixaram a escola ainda durante os anos iniciais? Outra aqui. A responsabilidade para com a modalidade de ensino, EJA, fica a cargo de quem? Da Secretaria de Educação do município ou das instituições filantrópicas e outras? Como que vocês veem a EJA aí no município? Aqui está só pela Secretaria de Educação, né, Rodrigo? Há um tempo atrás tinha até na igreja, funcionava assim, mas agora eu acho que só está pela Secretaria de Educação mesmo. Na rede estadual, nós também temos EJA. O que diferencia é a etapa, né, em que ela é ofertada, né? Agora, será que a quantidade de escolas que possuem educação de jovens e adultos consegue atingir a todos aqueles que têm necessidade?
Não, até como se usa aquela palavra, pelo processo de locomoção dos próprios alunos. Porque, por exemplo, é ali no centro de Maricá, a dificuldade de quem sai lá de Ponta Negra, tal, ali o cara trabalha o dia todo, trabalha não sei onde, é muito complicado. Vamos pensar os idosos que estão aí no campo da EJA, que já estão aposentados ou que precisam estudar, porque, para além do conteúdo, eles vão para socializar também, né? Vocês sabem disso. À noite é tranquilo para eles? Não. Não, né? Onde está escrito que EJA tem que ser à noite? Lugar nenhum, mas só tem à noite, né? Mas só tem à noite. Então, e aqueles que precisam que seja de dia? Não tem. Então, Rodrigo, quando nós estávamos fazendo estágio, eu fiz essa pergunta a mim mesma, né? Eu ia até, né? Por que só tem EJA à noite? Né? Porque tantas pessoas, né, estão em casa, né? E que poderiam, né? Eu sei que teriam até vontade, porque eu trabalhei numa comunidade lá nas Pedreiras, que tinha muitas pessoas que tinham vontade, né, de estudar à tarde durante o dia, mas não podiam, né? Porque estava perigoso para sair lá dentro, comunidade, essas coisas, né? Aquilo que acontece com o senso comum, né? Quem ia falar? Alguém ia falar alguma coisa. Eu, Letícia. Então, Fala, eu Letícia. acho que essa questão de ser à noite é porque o EJA é pensado mais para esses adolescentes que não conseguiram concluir quando deveria concluir, né? E para adultos que trabalham o dia inteiro e aí fariam à noite. Não é pensado naquele senhor, naquela senhora que já está aposentado, que está em casa, que poderia estar fazendo na parte da manhã ou da tarde, né? Eu acho que é meio por esse caminho aí que vai se colocando as turmas para a noite. Porque a gente não pensa a educação de idosos. A gente acha que todo mundo trabalha no mesmo horário, né? Aquele jovem, aquele adolescente que trabalham na lanchonete até tarde, né? Vão estudar em que horário? Não podem estudar no regular, porque são excluídos. À noite não podem, né? Continua sem Faz estudar. o quê? Continua sem estudar. Aí daqui a pouco vira idoso. Aí é muito difícil ir à noite. Continua excluído. Continua. Né? É muito difícil. Eu trabalhei ali em São Gonçalo, na linha, né? Aquele CIEP ali da linha, em Rio do Ouro. E eu só trabalhei com a EJA ali uma vez. Com turmas de NEJA, que eles chamam, na verdade. Chamavam naquela época, eu não sei como que chamam agora. E tinha uma turma de... Acho que era primeiro ano do ensino médio, supletivo, e tinha um senhorzinho que ele tinha quase 80 anos, acho que ele tinha 79. Sabe aquelas pessoas idosas bem sofridas? Ele vinha com aquela bicicletinha, ele sentava com a mesa quase grudada no quadro. Então, ainda bem que naquela época eu era magro e dava para eu passar entre a cadeira, a mesa e o quadro, né? E ele era grudadinho. Eu ficava com uma pena dele. Pena no sentido de que aquele horário, até tarde da noite, vindo de bicicleta lá de dentro, ele vinha lá de dentro da comunidade, e, ao mesmo tempo, assim, não romantizando, né, mas pensando, nossa, que força de vontade, né? Que a gente não pode romantizar, né? A gente não romantiza. Esses dias eu vi alguém comentando uma foto do menino que tinha subido numa árvore para poder estudar, e o pessoal falando, que lindo, não sei o quê. Eu falei, gente, isso é uma vergonha. A gente não tem que... não, a gente não tem que fazer...
Ele não tinha que passar por aquilo. Não tem nada de bonito em ver aquilo, não. Vergonhoso. É vergonhoso. Aí se vende na mídia, olha que lindo, o esforço que ele está fazendo, não sei o quê. Gente, ele está fazendo um Quando esforço você quer, que você consegue. É, só né? Aí vira palestra motivacional, blá, 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 blá. Tudo isso para dizer para a gente o seguinte, ó, é natural. Não é, ele não tinha que fazer aquilo. O Estado tinha que cumprir o seu papel de garantir o acesso e a permanência. Se ele está trepado lá na árvore porque ele não consegue ter acesso, é porque o Estado está falhando. Com certeza. Né? Aí a gente faz o quê? A gente assiste Fátima Bernardes, que lindo, ainda compartilha. Não, a gente tem que se indignar. Verdade. A gente tem que reclamar, tem que falar. Né? A gente tem que produzir material. A gente não pode romantizar o que está errado. A gente não pode romantizar. Fala. Professor, mas é isso que dá audiência. Sim, sim, porque a mídia quer isso, né? Você não vê uma série de televisão falando sobre as grandes conquistas da escola pública, né? Imagina fazer uma série imensa sobre os benefícios da escola pública, o quanto que a escola pública, quais escolas públicas dão certo. Fala assim, de escola pública, se for a cívico-militar, se for a técnica, se for... Ou seja, escola pública que não é para todo mundo. Agora, escola pública raiz, aquela lá do lado do quintal da nossa casa, eles massacram. É covil de marginais, né, Rodrigo? Covil de marginais. Né? O covil de marginais. Eu escutei esse dia, quase apanhei. Disso. Olha, eu estudava no CEP, sempre tinha piadinha, entra burro e sai bandido. É verdade. Ainda tem ainda tinha isso mesmo. Tem esses absurdos. Eu dei aula em uma escola. Eu não dava aula para a EJA naquela época, eu dava aula para o ensino médio, para o técnico, né? Técnico de edificações. Mas tinha a EJA. Aí eu estava na sala de professores, aí um professor falou assim, eu vou para a EJA, Educação de Jumentos e Antas. Gente... Dói na alma, né, Rodrigo? Doeu na dele também, porque nós falamos algumas poucas e boas, né? Porque a gente não pode se calar. Quando a gente senta numa mesa e a pessoa é preconceituosa, quando a pessoa quer impor algo negativo, e a gente se cala, a gente está sendo conivente. Ontem eu estava vendo à noite, bem tarde, porque ontem eu dei aula também, ontem foi um dia corrido, eu estava vendo a reportagem sobre um cara que apresenta esses podcasts, né? Um programa de internet e tal, que ele estava defendendo o nazismo, né? A existência do partido nazista. E ele foi demitido, aí fui lá no Instagram dele, olhei, ele fez um primeiro dizendo que tiraram a fala dele do contexto. Não existe contexto. Não existe contexto. Né? Para aquilo que ele falou, não existe contexto. E depois ele faz um segundo, vendo que não deu certo,
reconhecendo que errou e querendo que as pessoas entendessem, desculpassem, não sei o quê, blá, 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 blá. E ele fala assim, eu estava muito bêbado. Gente, se ele estava bêbado e ele falou, é porque a bebida só deixou ele falar o que ele já queria falar, o que tinha incutido dentro dele. Não foi a bebida que chegou e falou assim, fale isso. Né? Você não, a cachaça não fica do lado da sua cabeça falando rode de cabeça para baixo. São coisas que estão dentro de você, que você extravasa quando o seu corpo já está num grau. Né? Ele falou o que ele pensa. E quem ficou sentado do lado dele e não falou nada é conivente. É conivente. Né? A partir do momento que o que eu defendo vai contra a existência do outro, isso deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser genocídio. Defender uma política que pregava, uma seita que pregava a morte, a matança das pessoas, me desculpem, gente, mas isso não é posição política. Isso precisa de tratamento. Né? São pessoas alienadas. Quando eu vejo um negro defendendo o nazismo, né, eu fico assim, gente, essas pessoas estão onde? Né? E outras coisas mais, né? Que, enfim, são questões que perpassam a sociedade, né? Que nos atravessam. E aí eu vou pegar uma fala de Darcy. Nós só temos duas opções, ou a gente vai ficar indignado ou a gente vai se resignar. Né? E ele diz, eu não vou me resignar nunca. Né? A gente não pode, quando a gente estiver sentado ali, a pessoa tem que saber que a gente não gostou do que ela falou. Está errado. E não é no sentido de pegar a pessoa e esgoelar, não. É tentar fazer com que ela... Dá vontade. Dá. Vai fazer com que ela... Fala, amor. Aconteceu uma situação comigo devido ao meu tema do meu TCC, no almoço de família, na minha casa, e começou esse debate devido ao meu tema, porque o meu tema, todo mundo contra, a maioria das pessoas contra. Uhum. Qual é o seu tema? Meu tema é pedagogia prisional. Ah, que legal. Todo mundo contra, falando que bandido tem que morrer, que não tem que estudar, não tem que estar lá na cadeia estudando. Uhum. E eu tentando passar o que eu acho, né? Que aquilo ali é uma forma dele se resgatar para a sociedade, né? Porque a ideia do aprisionamento, eu não sei, quem está te orientando? A Ana Luísa. Ana, né? Eu não sei qual é a linha que a Ana está seguindo, mas depois dá uma olhada em Foucault, em Vigiar e Punir, né? E tem um sobre as instituições prisionais e sua história, eu acho que é esse o título. Foucault trabalha especificamente com instituições prisionais e ele trabalha, inclusive, vai te ajudar a pensar essas práticas das pessoas acharem que a cadeia é uma instituição punitiva, quando não é. Né? Ela é um espaço para que aquela pessoa consiga ir e talvez voltar à sociedade. Mas ela só consegue voltar ao seu meio social se ela for tratada. For tratada. Mas as pessoas têm muito preconceito, as pessoas são muito taxativas, e foi assim, está sendo, né? De vez em quando eu tenho que estar debatendo com alguém, mas eu estou firme. É exatamente isso aí que traz assim um pouco de revolta mesmo, professor, porque eu também ouço muito isso. Ah, lá, bem feito, já morreu tarde.
Sim. Entendeu? Então, são essas coisas aí que... E outras coisitas mais, né, que a gente vê por aí. Tipo, hoje a mãe foi julgada por ter levado o seu filho de Eu macaquinho vi. de academia. E daí tem tanta coisa que a gente vê na internet e ninguém julga. Né? Andréia, se fosse um pai malhado de 1,90 m, branco, Exatamente. cabelos esvoaçantes, e tivesse levado o filho de sunga, ia ser o pai do momento, garanhão da famoso escola. agora. Né? Estaria famoso agora, todo mundo ia querer fazer reportagem. Entendeu? Né? Então, sim. É de se indignar mesmo. A gente cria estereótipos. A gente cria estereótipos, né? Eu tenho uma amiga, Edneia, que a dissertação de mestrado dela é sobre a educação das travestis nas instituições penais. Eu conheci a professora que criou as escolas prisionais do estado do Rio de Janeiro. Conheci em 2009. Conheci lá em Brasília, nem conheci aqui no Rio. Eu conheci lá em Brasília. Depois eu te conto. A gente vai se encontrar. Depois eu te conto. E vou te mandar. Eu vou no presídio, né? Vou fazer uma pesquisa lá. Muito bom. De campo. Muito bom. Você vai gostar. Acho super legal. Temos que ser ousados mesmo. Então, vamos passar aqui. Então, vamos lá. Por meio da educação, o homem ressignifica aquilo... Oi. Não está passando na tela, não. Não passou, não? Não, Para mim também não. ainda. Espera aí. Passou? Não. Para mim não. Espera aí. Deixa eu voltar aqui e tentar de novo. O que houve com esse bebê? Apareceu para vocês? Agora sim, roda de conversa. Agora sim. Mudou? Mudou. Sim. Ah, tá. Então, vamos lá. Por meio da educação, o homem ressignifica aquilo que pode favorecer seu bem-estar. Enquanto ser humano, produz cultura, seu fazer histórico. Educação, gente, é um instrumento fundamental, né? Ela é necessária. É através da educação que nós transmitimos informações, é através da educação que a gente se emancipa, que a gente cria consciência. E a consciência é algo que liberta, né? Inclusive para a gente compreender que as minorias precisam de educação. Quem está lá no presídio, a mulher que foi com macaquinho de academia e que ela pode ir à vontade, porque o corpo é dela, ela não está nua. E aí a gente pensa, por que aquilo cria tanto espanto na gente? Por que gera tanta discussão? E a gente passa a comparar. E se fosse fulano? E se fosse ciclano? Isso é algo cultural, né? Quando a mulher é estuprada, a primeira coisa que querem saber se ela estava de short curto ou de saia. Se tiver de short curto, já é um crime. Estava de saia, favoreceu, estava querendo. Né? O que se faz? Transforma... O ambiente também, né, Rodrigo? O ambiente. Estava em boteco, era um baile. Estava bêbado. Né? Transforma a vítima, né, em criminoso. Né? Quando um jovem negro morre na comunidade, primeira coisa, vão catar uma foto de alguém que esteja com uma arma. Olha lá o que ele estava fazendo. Olha o anjinho que vocês estão defendendo.
né? Mataram, né? Ele não morreu, mataram agora um jovem, era de Senegal, se eu não me engano. Era. Moise. O Moise. Gente, se fosse um francês, a gente tinha parado tudo, tinha feito aquelas marquinhas do Facebook, né? Não mensurando o valor da vida, mas que a gente pare para pensar e veja como que essas vidas são menosprezadas. Né? Quem está para falar? Fala, amor. Não, sou menosprezada, é isso mesmo. Desvalorizada, né? Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Linda Hust. Ela tem um livro chamado Poética da Modernidade. Ela já é uma escritora bem antiga, tá? Nesse livro, ela traz um conceito que é o conceito de excêntrico. Ela escreve ex-hífen cêntrico. Depois, quem quiser, eu mando a referência. O que ela chama de excêntrico? São aqueles que estão à margem da sociedade, fora do centro. Né? São aqueles que são excluídos, que não conseguem chegar ao meio. São aqueles que são marginalizados. Ela chama de excêntricos. Né? Aí ela vai dizer que esses excêntricos, eles são invisibilizados. São invisibilizados de que forma? Eu pego a pessoa que está à margem da sociedade e faço com que pensem que a culpa de estar ali é dela. Está passando fome por quê? Vai catar latinha. Quem nunca escutou isso, gente? Vai captar um quintal, vai fazer não sei o quê. Como se aquela pessoa... Olha, uma coisa absurda que a gente escuta, né? Depressão é doença de rico. Né? Existe doença de pobre, existe doença de rico. Né? Existem pessoas, estereótipos de pessoas que são seguidas no mercado e pessoas que não são seguidas no mercado. Pessoas que são revistadas e pessoas que não são revistadas. Porque a gente constrói essa imagem. Né? A gente estrutura essa imagem social. E a gente vai colocando essas pessoas à margem. E aí a gente vai criar sistemas de aprisionamento. Um deles é a cadeia, né? Um deles é a exclusão da escola. Um deles é a morte, né? Então, são diversos meios que a sociedade vai encontrar para excluir essas pessoas. Ou todos esses que você citou, né, Rodrigo? Que aí Sim. leva a pessoa a uma depressão, a não querer mais nada. Sim, olha só que importante essa fala. A pessoa não vai querer mais nada. Aí, o que acontece? Ela não consegue ajuda, ela não consegue alimentar, às vezes tem filho, às vezes tem um monte de coisas. Aí aquela pessoa fica sem, não justificando, mas encontrando causas, né? Aí aquela pessoa fica sem saída. O que ela vai fazer? Né? Vai roubar um frango? A gente vive num país que é um dos maiores países de produção rural. E nós somos um país que voltou até a linha da miséria.
gente passando fome. Se a gente tem uma alta produção de alimentos, gente, olha só, quem vai à feira, né? Quem vai a mercado, quem vai a hortifruti, sabe que... eu achei, Edneia. Ó, se você quiser, depois eu até te empresto. Teorias e Instituições Penais, do Michel Foucault. Tá? Quero sim, Rodrigo. Muito bom. Quero sim. Quando a gente marca, eu levo lá para você ler. Ele é muito bom, muito legal. Então, agora eu me perdi o que eu estava falando. Eu acabei puxando e perdi na fala. Quando a gente vai ao mercado, à feira... Voltei, lembrei, desci. Estou com fome. Quando a gente vai ao mercado, a gente vê que tem lá um monte de melancias, verduras, que vão estragando. Aquilo ali vai para onde? Eles preferem jogar fora do que baixar o preço, do que doar. Exatamente, né? Prefere se jogar fora. É a ideia de lucro. Muitas vezes a gente já viu em reportagem, agora os produtores mesmo de leite, né, despejando fora, porque o preço estava barato, o cara que tinha muita batata jogando fora. Gente, é desumano também. Sim. Num país em que o frango já custou o quilo 99 centavos, hoje as pessoas ficam na fila para comer, para comprar osso. Né? Pele de frango, gente. Essa semana eu vi na internet o mercado vendendo pele de frango. Parece engraçado, mas não é. Gente, é muito triste, é muito grave. É verdade. E como que a gente percebe esse público dentro da escola? Né? Complicado. Aí a escola vai ser mais um aparelho reprodutor de punição, que a gente às vezes esquece que a gente foi aluno, às vezes a gente esquece que a gente sentiu fome também, às vezes a gente esquece que a gente às vezes não teve o dinheiro da Xerox, ou que a gente chegou atrasado. Não vai entrar. Mas eu não sei qual foi o percurso que aquele aluno fez até chegar à sala de aula. Às vezes foi um esforço tremendo para ele conseguir chegar ali. Mas eu não quero saber. Nas aulas agora remota, né, Rodrigo? Eu estava até debatendo isso essa semana mesmo, que para as crianças, né, da educação básica mesmo, voltou agora. Algumas escolas voltaram de forma remota. E aí eu conversando com uma moça, e ela riu, falou, mas qualquer moleque agora tem telefone, desculpa a palavra, falou assim, mas para putaria, esse jovem tudo tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo. Duvido que não tem. Eu falei, gente, como é que a pessoa tem essa cabeça? Lógico que tem criança que não tem telefone, que às vezes o pai sai para trabalhar, como é que vai estar fazendo aula no horário integral de 13 às 17 horas? Como? As pessoas não têm noção das coisas, não, né? Generaliza tudo. Sim, Letícia, e é importante você trazer isso, porque nem sempre as políticas públicas chegam àqueles que mais precisam. Às vezes a gente acha assim, está todo mundo ganhando mumbuca, mas será que são todos aqueles que têm real necessidade que estão recebendo? Verdade. Né? Será que aquele que está lá no interior, lá naquela comunidade afastada, que não sabe ler, que é sozinho,
né, que às vezes não tem uma viva alma para falar assim, você quer ajuda? Uhum. Entra e faz o cadastro no site tal, é fácil. Entra e faz o cadastro, que às vezes a própria escola sabe, né, que a família não tem condições. Gente, não vai cair a mão você pegar o computador e falar assim, se eu sei mais um pouco, eu tenho obrigação moral de ajudar o outro. Isso é senso de coletividade, de construção. A gente melhora, a gente não pode melhorar sozinho, a gente tem que melhorar no coletivo, né? A gente tem que melhorar no coletivo. Mas fora os lugares que não pegam sinais, né? Sim. De não ajudar, mas de não ter consciência que não é igual para todo mundo, né? E julgar. E essas falas, às vezes, atrapalha. Pô. Às vezes não, sempre atrapalha, né? Porque Sim. essa questão de generalizar, todo mundo tem, todo mundo pode. Não faz porque é falta de esforço, não assiste a aula. É lógico que tem telefone, é lógico que tem internet, mas da onde que a pessoa não entende, né? Que tem gente É a mesma pessoa, Letícia, que vai falar que a culpa de ser estuprada foi da mulher, que morreu porque morava na comunidade, boa coisa não era. Que passa fome porque quer. Passa fome porque quer. É verdade. Né? São esses discursos que vão sendo reproduzidos. E a gente tem que ter muito cuidado. Né? Eu me lembro que eu dei aula para vocês, acho que foi período passado, e que eu fiz uma fala que foi a própria Letícia que me corrigiu. E que, a partir da fala da Letícia, eu mudei a minha fala. Que eu falei assim, quantas de vocês o marido ajuda a fazer comida, a fazer alguma coisa? Ele falou assim, mas ajuda não, porque a casa é dele também. E é verdade. Né? A gente bota a mulher como responsável. E, depois que vocês terminarem a aula, vocês vão ter que ir lá esquentar a comida, ver se a criança tomou banho, limpar a casa. Não, meu marido estava trabalhando. E vocês não estavam trabalhando também? Trabalho doméstico também é trabalho. Mas a gente naturaliza, romantiza que é a mulher que tem que fazer. Verdade. E o homem, quando faz, é enaltecido. Sim. A gente ainda tem que ouvir, mas você não fez nada durante o dia todo. Sim. Ficou em casa o dia todo. Não fez nada. Então, são questões que são reproduzidas, né? E que vão afetar o público que vocês vão receber lá na educação de jovens e adultos. Muitos que não vão conseguir concluir, né? Muitas que os maridos não vão deixar continuar a estudar. A gente vai ler um pouco sobre o ProJovem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o ProJovem. ProJovem Urbano foi um programa do governo federal voltado para jovens e adultos. Eu fiz, Rodrigo. Você fez? Eu fiz administração. Ganhei R$300. Você fez o ProJovem Trabalhador. Isso, foi o trabalhador. Tem o ProJovem Trabalhador. Ajuda de custo, ganhava lanche. Isso. Eu trabalhei no ProJovem Urbano, que era para formação na educação de jovens e adultos. E o ProJovem tinha uma coisa assim, importantíssima. O ProJovem tinha uma sala de acolhimento. O que era a sala de acolhimento? Era a sala... Espera aí, gente, só um minutinho. A sala de acolhimento era o espaço onde as mães podiam deixar os seus filhos enquanto elas estudavam. Era lá na escola mesmo. Era à noite,
Aí a mãe ia para a sala e os filhos ficavam na sala, numa outra sala, com uma professora dando atividades. Por quê? Porque, às vezes, o grande problema da mulher é não ter com quem deixar o filho para estudar, né? Às vezes, o próprio marido não quer ficar, né? Você vai estudar e quem vai ficar com o filho? Né? Quem vai tomar conta? Vai estudar agora? Né? Bem, então isso Já fala assim, não estudou depois de nova, vai estudar agora que está velho? Ou então fala assim, vai para a escola estudar ou vai para lá olhar os homens? Não é que acha que a mulher vai para lá para ficar fazendo coisa errada, que tem muitos que falam isso. Exatamente, né? É o corpo como posse, né? É a apropriação do corpo. Você perde o domínio sobre o seu corpo e passa a ser do outro, né? O outro quer dominar o seu corpo. É a submissão, né? A submissão. Vamos lá. Uma das questões que a gente vai discutir aqui na educação de jovens e adultos é a questão da alfabetização, que eu acho que vai ser um tópico que a gente vai pegar mais a fundo, né? O que é essa alfabetização? O que é o letramento? Né? Como que esses dois perpassam aí no meio, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a andragogia, né? Que é essa pedagogia para jovens e adultos, que se diferencia da pedagogia para as crianças, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai conversar. Esse videozinho vocês já viram, depois eu vou mandar um vídeo lá no grupo para vocês, que é um vídeo bem legal, que eu quero que vocês assistam, que vocês vão levar para a cama com vocês. Né? Bem, a gente vai trabalhar com alguns dados do censo, que são as taxas de analfabetismo. Tá? Eu gosto de trabalhar com os dados. A gente vai procurar os dados de Maricá. Isso aqui não. Identidade dos jovens e adultos, os complicadores. Isso aqui são os tópicos, tá, gente? E a gente vai entrar na organização histórica da EJA. Né? Lá desde o período colonial até os dias de hoje. Tá? Eu já deixei um texto para vocês, deixa eu passar aqui. Eu já deixei um texto para vocês, vou colocar lá no grupo também. O nome do texto é História da Educação de Jovens e Adultos, Encontros com a Educação Popular, de Veridiana Caseira e Vilmar Alves Pereira. Tá? Esse texto vocês vão ler para a semana que vem, ok? É um texto pequenininho, eu acho que ele tem 6 páginas, é muito fácil de ler. Vocês já viram muito daquilo ali, porque a Ana já deve ter trabalhado com vocês, acredito eu, né? E sei de como que a Ana é dedicada à questão histórica. É um texto que vai nos ajudar para a gente contextualizar a educação de jovens e adultos. Tá? Então, leiam esse texto. Tá? Essa atividade que eu botei aqui, a gente vai fazer para a próxima semana. Tá? Não é hoje, não. Ok? Deixa eu fechar aqui. Bem, cadê o livro? Qual o livro que nós vamos usar nessa parte da aula? O livro que eu vou passar para vocês lerem, depois eu mando em PDF também, quem quiser comprar, é o Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire. Tá?
eu não sei se vocês já leram, Pedagogia da Indignação. É um conjunto de cartas e palestras de Paulo Freire, né? Onde ele fala sobre toda a indignação dele com o sistema público, com o sistema de ensino brasileiro. Tá? Porque a gente vai fazer a leitura e a produção da EJA a partir da indignação. Tá? Vai ser algo que a gente vai tocar na ferida, ok? Então, já vou deixar o texto para vocês, vou jogar um vídeo lá no grupo que eu quero que vocês assistam, e o livro eu vou mandar a organização para leitura para vocês também, tá? O que vai ser necessário aqui que vocês leiam. Não é um livro grande, ele tem 155 páginas, então é um livro pequeno, vocês conseguem ler no domingo, né? Acabou praia, acabou barracuda, acabou forró, acabou um monte de coisas, né? Não acredito. Né, dona Vânia? As trilhas, né? As suas trilhas vão acabar mesmo, doutora. A sua e de dona Vânia, que são minhas orientandas de TCC, e segunda a gente tem uma surpresa. Socorro! Daqui a pouco chega a mensagem lá no grupo de TCC. Rodrigo, você esqueceu de mim, hein? Eu vou poder te pegar. Ai, meu Deus, que maravilha. Manda um oi ali para mim de novo no WhatsApp, que eu vou botar você lá no grupo, tá? Já bom. Consegui resolver. Hoje eu estava pensando nisso, Alexandre, estava fazendo o cronograma, estava pensando nisso. Eu tenho que falar com o Alexandre. Que ele não aceita menos de 10, hein? Se preparem. Não aceito menos que 10. Faço TCC para menos de 10, não. Bem, gente, então... Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo, desculpa, eu estou com a garganta ferrada. Hoje só preparei para a gente conversar, para a gente ver como que vai ser a matéria, e a gente falou sobre a primeira etapa. A avaliação minha, vocês sabem como é, né? A gente vai fazer um trabalho e prova. Eu vou conversar com a Marinéia se metodologia a gente pode trabalhar a avaliação só o trabalho, ao invés de fazer prova, né? Que aí a gente pensa no trabalho prático e numa proposta de aula prática de EJA, né? Mas, enfim, como ainda a gente está no começo e a gente está vendo como que vai ser esse processo do voltar ao presencial, né? A gente vai conversar mais sobre isso, tá? E o primeiro trabalho, que são os trabalhos práticos, a gente vai construir junto. Vou botar o material que a gente vai precisar das aulas práticas, tá? Para semana que vem a gente continua no campo da discussão, tá? A gente vai discutir esse texto e mais um vídeo um documentário que a gente vai assistir semana que vem, tá? Então, só hoje eu vou liberar vocês um pouco mais cedo. Eu nem troquei de roupa, porque eu cheguei correndo. Hoje foi corrido mesmo, eu não comi nada ainda, gente. Senão daqui a pouco eu vou deitar. A dor de pai para festinha, né, Rodrigo? E pior que eu não vou poder nem ir também. Eu queria ir. Você acredita, Glaucio, que desde que meu sobrinho nasceu, eu não fui a nenhuma festinha dele? Eu acredito, porque você não para de estudar, eu não sei que tanto você estuda. Eu não consegui ainda. Mas, enfim. Bem, pessoal que está comigo no TCC, daqui a pouco eu vou mandar mensagens. Rodrigo, pode mandar foto do livro, por favor? Posso fazer o quê? Mandar foto do livro. Mando. Boto lá no grupo agora, tá? Obrigada. Vou mandar o texto. Rodrigo, são 163 ou 63 páginas? Não, 153. Eu achei um PDF aqui com 63 páginas, então está errado. Provavelmente. Pode ser que você achou porque ele está aberto, deve estar aberto.
Vê se o Não. PDF tá Não tá página errado. por página. Tá. Depois me manda para eu olhar, tá? Tá. Aí, gente, vou colocar o texto lá para vocês também, para vocês já lerem, reforçando a alegria de estar com vocês novamente, que a gente tenha um ano maravilhoso, que a gente consiga caminhar. Um ano, né, Falta? Está acabando. Feliz que vocês chegaram até aqui, vitoriosas, vitoriosos. Então, é a hora da gente dar a mão, é a hora da gente se reinventar, se ressignificar, e vai estar tudo certo. Agora ninguém pode largar a mão de ninguém mesmo, ninguém pode desistir, tá? Agora é a hora da gente ser turma mesmo. Agora né? não tem como desistir mais, não, Rodrigo. Não, se alguém desistir, eu vou De à jeito casa pegar nenhum, pelas é. orelhas. Eu pego pelas orelhas. Nada de desistir, né? Até mesmo porque eu já comprei a roupa da formatura desde o primeiro período. Só o TCC que ainda dá um medo. Vai dar tudo certo. Toma vergonha, dona Ariana. Vai de graça para ver se eu não pego na orelha da senhora. Né? TCC é fácil, vocês vão fazer esse TCC, vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente termina e vocês vão estar com o canudo na mão e vocês vão ver como que foi importante passar por esse período. Vão sentir saudade, por incrível que pareça, vocês vão sentir saudades, né? Vai passar aquele... Vai sentir, gente, eu sinto. Tanto que eu não parei de estudar até hoje, né? Ou eu tenho alguma coisa... Ano que vem, todo mundo emendando na pós. Todo mundo... Selene, você vai sentir saudade, Selene? Olha, Mandei aí para você, Rodrigo. Vou olhar. Eu dou aula da primeira disciplina da pós de orientação, supervisão e administração escolar. Eu aposto que eu vou encontrar um monte de vocês lá na primeira disciplina. Tá? Aposto. Bem, então, feliz em reencontrá-los. Feliz em ver vocês aqui. Seu Roberto, pegar nessas orelhas, que eu não vi no final do ano, né? Agora a gente não pode fechar, a gente tem que fechar com chave de ouro, tá? Crianças, ó, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou botar um videozinho lá que eu quero que vocês assistam. É curtinho, tá? Assistam. Feliz em ver o rostinho de vocês. Semana que vem estaremos juntos. Façam a leitura, leiam, perguntem, aproveitem que vocês estão na reta final. É a reta mais cansativa. Mas... Rodrigo, fala. Eu posso pegar o livro lá com você sexta-feira na secretaria? Pode. Na quinta-feira você me manda mensagem para eu lembrar de colocar na bolsa, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Também estou muito feliz em revê-lo, tá? Você Também. é maravilhoso. Muito Com bom. certeza eu senti muito falta de vocês, professores, de você. A Com gente certeza. também. Serão sempre... Estou Agora ansiosa para a volta presencial. Momento celular. O presencial, quem não me viu presencialmente há algum tempo, vai ver que eu, se botar uma foto do primeiro período com a foto de agora, né? Tô Eles assim, nem imaginam, né? nem imaginam. Aqueles blazers eu tive que comprar outros, porque não cabem mais. Passa nem no meu braço, né? Mas faz parte da vida. Gente, ó. Boa noite. Beijo. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.